pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Aqui é a Sabrina, professora do curso de assistente administrativo aqui do Centro da Juventude de Restinga. Então, hoje para mais um vídeo, hoje é o vídeo parte 2, então, falando sobre organização e administração do tempo, tá? Como que o assistente administrativo pode organizar e administrar seu tempo, né? Organizar suas tarefas para que elas possam render mais, né? E assim que o trabalho também tenha qualidade e mais produtividade. Então, vou passar os slides, tá? E aí a gente conversa mais sobre então. Então, pessoal, como eu falei, né, hoje eu vou continuar então conversando com vocês sobre administração e organização de tempo, né? Então, assim, no vídeo passado eu falei então um pouquinho, né, por que a administração e organização de tempo é importante para um assistente administrativo, né? Também falei sobre a questão de escala de prioridades, né? Que o assistente administrativo ele precisa elencar o que é prioridade no trabalho dele, para ele poder gerir as tarefas que ele precisa fazer, tá? E aí eu falei um pouquinho, então recapitulando então um pouquinho, tá? Comentei a diferença de tarefas, quais são as diferenças entre as tarefas importantes e as tarefas urgentes, tá? Então, assim, recapitulando, né, as tarefas importantes, elas são tarefas que elas trazem resultados no que se refere a valor, ou seja, elas são tarefas, eu dei como exemplo, né, por exemplo, eu tenho um relatório que eu preciso entregar, né, tem essa tarefa, que é um relatório que eu preciso entregar, e como tarefa importante, esse relatório, ele merece uma prioridade, porque ele vai adicionar um valor. Por que ele adiciona um valor? Porque ele é importante para a organização. Eu preciso entregar esse relatório, porque, como eu falei, ele agrega valor para a instituição, para a empresa, né? Mas eu tenho um prazo de entrega que eu posso trabalhar com esse prazo de entrega. Por exemplo, eu tenho, digamos, 20 dias para poder fazer esse relatório. Então, eu tenho um prazo de entrega grande, eu tenho um prazo para poder trabalhar. Tenho 20 dias para poder trabalhar com esse relatório, poder mexendo, enfim, trabalhando nesse relatório, nessa tarefa. Então, sim, ela é importante, é uma tarefa importante, esse relatório é importante, mas eu tenho um prazo de entrega que eu posso trabalhar com ele, eu posso jogar com ele, tá? E aí também falei, né, sobre o que é uma tarefa urgente, né? Que a tarefa urgente é aquela que se refere a prazo, que exige uma atenção imediata para a execução dessa tarefa. Por quê? Eu tenho esse relatório, um relatório que eu preciso entregar, mas que eu tenho que ter uma atenção, assim, enorme em cima dele, uma atenção total, porque eu não tenho um prazo muito grande para entregar, ou seja, eu preciso entregar esse relatório amanhã, então eu tenho que prestar atenção, esse relatório, eu preciso entregar esse relatório amanhã, então eu tenho um prazo de entrega curto, então eu preciso levar todos os meus olhos para esse relatório, para eu poder entregar esse relatório no prazo, no tempo que é necessário, tá? Aí eu falei também, tá, diferenças assim, que existem tarefas, que dentro desses tipos de tarefas existem as tarefas importantes e urgentes, as tarefas importantes não urgentes, as tarefas urgentes não importantes e as tarefas não urgentes e não importantes, tá? Então, para se alguém perdeu, não viu, então o vídeo anterior eu peço para que vocês vejam, né, que daí fica mais fácil para vocês entenderem o que eu vou falar hoje. Então, hoje, né, continuando, aí eu quero trazer para vocês, então, sobre gestão de tempo, tá? O que é gestão de tempo? Então, antes de mais nada, um dos maiores problemas para todos é que parece que nunca há tempo suficiente para fazer tudo o que é necessário, isso na vida pessoal e também no trabalho. Então, o que é gestão de tempo?
Gestão de tempo ou gerenciamento de tempo, tá? É o processo de organizar e planejar como o tempo vai ser dividido entre todas as atividades. Então, assim, diz respeito à quantidade de tempo que eu vou gastar para executar cada tarefa do meu dia a dia, tá? Então, é importante eu aprender a administrar o tempo de forma que seja eficaz, né, para eu poder estabelecer uma rotina, ou seja, para que minha rotina seja mais produtiva e mais tranquila. Porque se, por exemplo, assim, eu tenho, como a gente estava falando antes, eu tenho prazos de entrega, eu tenho que listar o que é urgente, o que é importante no meu dia a dia, quais são as tarefas que são importantes e urgentes no meu dia a dia. Eu preciso então saber quanto tempo que eu vou gastar com aquela tarefa. Então, eu sabendo, né, a quantidade de tempo que eu vou executar para cada tarefa faz com que o meu tempo seja mais eficaz, né? Então, assim, claro que isso também tem que ter bastante empenho, assim, é um desafio bem complicado, né? Mas eu acho que fica mais fácil, né? Essa questão da gestão do tempo, você gerir o teu tempo de trabalho é mais fácil porque, como eu falei, te traz uma rotina mais produtiva, então você vai poder fazer mais coisas, vai ser mais produtivo e mais tranquilo, porque daí você sabe o que você tem de tarefa que são importantes, que são urgentes, você pode fazer, então, pode gerir o teu tempo de uma forma melhor, tá? Qual é que é a importância de saber organizar e administrar o tempo e as suas tarefas administrativas? Foi o que eu falei antes, tá? Você sabendo lidar, né, com a gestão de tempo, organizar a tua gestão de tempo, o que vai demandar de tempo cada tarefa que tu vai fazer, fica mais fácil, então, para produtividade, né, e eficácia. Mas também para a questão de prazos de entrega. Por exemplo, eu tenho que entregar eu tenho uma tarefa que eu tenho que entregar. Então, assim, ó, se eu administrar o meu tempo, né, a minha gestão de tempo, eu não vou perder meu prazo, eu não vou perder o prazo de entrega desse relatório, enfim, documento que eu tenho que entregar, tá? Então, e aí assim também não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo. Porque quando você perde um prazo de entrega de um documento, isso pode te trazer, pode acarretar prejuízo para a empresa, né? E para você também, porque te traz um estresse, né? Porque você vai causar um estresse e aí, como profissional, você acaba não sendo bem visto. Pensa aí, mas eu deixei isso aqui para você poder entregar e você não entregou e aí perdeu o prazo. Enfim, não é algo que é para você como profissional, não é algo muito bom, né? Então, para você não perder prazo de entrega nem nada, né? É interessante a gente saber organizar então o tempo, organizar as tarefas administrativas que você tem que fazer, tá? E aí eu queria passar então algumas dicas, né, que eu acho que são bem valiosas, que são bem relevantes para a gente poder gerir o nosso tempo no trabalho, tá? Então, assim, primeiro, listar suas atividades. Primeira coisa que tu tem que fazer quando tu começa a trabalhar, tá? É começar o dia, enumerar todas as atividades, todas as tarefas que você precisa fazer. Porque você enumerando, você tem mais ou menos um panorama geral, né, da quantidade de trabalho que tu tem que fazer. E aí você pode priorizar. O que você vai priorizar, né? O que eu tenho prazo para entregar. Aí você pode colocar, bom, esse eu tenho prazo muito curto, esse eu tenho um prazo que é maior. Então você pode ir jogando com isso, conforme eu falei, dentro daquela questão das tarefas importantes, das tarefas urgentes, tá? Se você tiver agenda, eu acho interessante colocar na agenda. Se não tiver, pode fazer uma agenda também no Excel, enfim, tá?
Gestão do tempo. Então, foi o que eu falei antigamente, foi o que eu falei anteriormente. Resume e você separar todas as suas tarefas, né, por ordem de prioridade. O que é importante, o que é relevante, o que vai trazer resultado a curto, médio, longo prazo, enfim. Então, quais são as tarefas que eu tenho um prazo maior para entregar, as tarefas que eu preciso fazer que está em cima da hora, né? O que não é tão necessário, o que é desnecessário, enfim, isso é gestão de tempo. Tenha disciplina e comprometimento. Também falei agora que é interessante quando você for listar as suas atividades, você utilizar agenda ou aplicativo ou alguma tabelinha no Excel mesmo, você pode fazer ali. Só que não adianta você utilizar a agenda ou a tabelinha se você não tiver disciplina e comprometimento, né? Você precisa ter disciplina e comprometimento com os horários, né? Para que você possa planejar e esse planejamento ele possa ter êxito, tá? No gerenciamento de tempo. Então, como eu falei, vale a pena ter aplicativo celular, fazer tabelinha no Excel, enfim, mas só vai surtir efeito se você realmente se dedicar, ter comprometimento e disciplina e todos os dias ir lá alimentar e olhar o que você precisa fazer, tá? Não deixe as tarefas para a última hora. O costume de deixar para realizar os afazeres quando o tempo já está se esgotando é muito comum, né? Então, já que assim, tu tem tarefas, tu não pode deixar para a última hora. Tu tem que fazer as tarefas, tu já tá fazendo uma agendazinha para você saber o que tu tem que fazer, então você não precisa, não deixa para a última hora, tá? Eliminar os ladrões de tempo. O que seriam ladrões de tempo? Aquela espiadinha na rede social, no Instagram, no Facebook, tá? Bom, eu tô fazendo uma coisa aqui, bom, deixa eu dar uma olhadinha ali no meu Facebook, pra ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Isso é ladrão de tempo, tá? Essa espiadinha, esse tempo que tu tá perdendo lá olhando o teu Facebook, tu tá perdendo tempo, tá? Então, assim, quando você está fazendo alguma coisa, alguma tarefa, o importante é que você mantenha o foco, tá? Então, não perca tempo mexendo em redes sociais. Tenha foco, né? Concentra naquilo que você está fazendo, porque daí, com certeza, teu trabalho vai ter qualidade. Então, daí, falando aqui, ó, tenha foco, né? Foi o que eu acabei de falar. Quando tu tem uma tarefa para fazer, o importante é que você mantenha a concentração naquilo que você está fazendo, né? Então, evitar de ficar mexendo em celular, WhatsApp, redes sociais, enfim, tá? Porque, como eu falei, isso faz com que você perca o teu foco, tá? Porque daí quando tu voltar, pode até parecer que não, às vezes a gente, não, mas eu não tenho problema disso, eu vou dar uma olhadinha rapidinho ali, tá? Realmente, assim, ó, tu perde o foco, porque daí você tava concentrado fazendo alguma coisa, daí até você voltar novamente, né, para aquilo que tu tava fazendo, tu perde o teu foco. Então, não deixar assim a gente perder o teu foco com essas questões de redes sociais, enfim, tá? Então, tu tem que finalizar aquilo que você começou. Elimine o uso de papel. Tentar armazenar o máximo de informações possíveis no computador, tá? Manter as informações no computador te livra, assim, de ficar usando muito papel, né? Porque às vezes, assim, papel em cima da mesa
acaba te desorganizando, né? Porque tá cheio de papel em cima da tua mesa de trabalho e aí às vezes você precisa de alguma informação rápida que está contida naquele documento, naquele papel, e aí você não se acha. Então seria interessante assim eliminar o uso de papel. Tudo que tipo de informação que você puder colocar, armazenar no computador é mais eficiente, tá? Tenha tudo à mão. Tenha tudo à mão. Então, tudo que você precisa, tá? Tu tem que estar à mão, tá? Tudo que for essencial tem que estar à mão para você buscar rapidinho, tá? Por exemplo, eu preciso de uma caneta. Tá guardada dentro da... Não, deixa em cima da mesa. Eu preciso usar ela agora, né? Então eu já tenho aqui à mão, tá? Eu preciso, né, de uma caneta, preciso de um lápis, enfim, tudo que eu preciso, caneta, lápis, tudo que tu precisar, tem à mão, porque se for precisar, eu preciso escrever um recado, putz, eu tenho que procurar ainda onde é que tá a caneta. Não, deixa a caneta à mão, tá? Então tudo que tu precisar no dia a dia do teu trabalho, que tu sabe que tu vai usar, deixa à mão, tá? Eliminar o que você não utiliza. Por exemplo, assim, tudo que eu preciso, que eu acabei de falar, eu preciso deixar, por exemplo, o que eu utilizo no dia a dia à mão, mas o que eu não utilizo, tá? Enfim, coisas assim que tu sabe que tu não vai utilizar durante o dia a dia, tá? Tu não precisa deixar à mão, tu pode deixar mais guardadinho, tá? Ordem nos arquivos. Então, manter arquivo em ordem, tá? No lugar correto é também questão assim de qualidade no trabalho, porque é uma coisa que é prático, que é rápido quando você for precisar buscar essas informações nesses documentos. Então, para não perder tempo procurando informações, ou não perder concentração, perder o foco, né, que foi o que eu falei antes, porque aí às vezes você está fazendo alguma coisa, aí precisa, eu preciso ainda buscar lá no documento, no arquivo que tá. E aí eu nem sei onde é que tá. Então, assim, isso te faz perder tempo, te faz perder o foco quando tu tá fazendo alguma coisa. Então, assim, se tu puder organizar, colocar tudo no lugarzinho certinho, é melhor, né? Porque dividir os arquivos em pastas, em gavetas, né? Assim como no computador também, tá? Quando você for organizar os arquivos. Por quê? Porque daí, quando tu precisar, tu sabe, tá nessa pasta, tu não vai perder tanto tempo procurando essa informação, tá? Eleja um lugar para guardar, tá? Eleger um lugar para guardar coisas que você não utiliza no dia a dia, tá? Então, assim, se eu não vou utilizar esse documento, então hoje, então eu vou guardar, vou deixar guardadinho ali porque eu não vou utilizar, tá? Colocar eles num arquivo, enfim, tá? Lixo no lixo. Normalmente a gente, às vezes a gente por preguiça, a gente deixa alguma coisa que não precisa usar, a gente não descarta, deixa em cima da mesa, né? E por isso que é interessante quando você estiver trabalhando, ter uma latinha, um cesto de lixo pertinho, porque se você for descartar, se você precisar descartar alguma coisa, já joga no lixo, tá ali pertinho de você, que daí você não precisa levantar para jogar, né? Porque isso às vezes a gente acaba não fazendo, né? Vou levantar só para poder tirar. Não, então o interessante é que você já tem uma latinha, um cestinho de lixo perto, porque daí quando você tiver que descartar qualquer coisa, você já guarda. Então já joga fora. Então lixo no lixo, e aí não fica deixando muita coisa em cima da mesa, tá? E por último, mas não menos importante, organizar a mesa e o computador, tá? Então, procurar documento, relatório, planilha, tá? Isso também, como eu falei anteriormente, isso toma bastante tempo.
Então, para a gente poder melhorar nossa produtividade, né, é importante que material de escritório esteja no seu devido lugar, né? Aí, se você organizar esses documentos, materiais no computador, então que faça pastas assim no computador, para que você possa achar essas pastas rápidas, né? Se você utilizar arquivo físico, colocar no arquivo, como eu falei anteriormente, na questão de organização de arquivo, coloca no arquivo bonitinho, né? Coloca o nome do arquivo, em qual gaveta que tá, em qual pasta que tá, porque isso fica mais fácil para quando você precisa utilizar esse documento, essa planilha, esse relatório, enfim, tá? Porque assim, a gente tem que criar, para quem trabalha assim com muitos documentos, assim no meio administrativo, é interessante criar um hábito, tá? De manter o espaço organizado, tá? Para que você possa acessar as suas coisas de forma fácil, acessar as suas coisas de forma fácil, assim, né? Que pode ser identificado de forma fácil também. Então, a questão do arquivo, nomear o arquivo bonitinho, tá? Então, essas são as minhas dicas para você poder gerir o tempo no trabalho, que eu acho que é bem importante para quem está trabalhando, principalmente, como eu falei, em tarefas administrativas, porque porque demanda muito, às vezes, muita questão de documento, muitas pastas, então eu acho bem importante ter essa questão assim de gerir tanto tempo quanto a organização do espaço também, tá? Pessoal, é isso então, tá? Então, esse vídeo de hoje encerra, né, o tema sobre administração e organização de tempo, tá? Aí no próximo vídeo eu venho trazendo outro tema para vocês. Pessoal do assistente administrativo, fica ligadinho então, tá? Que eu acho importante vocês olharem, assistirem os vídeos, tá? Para que a gente possa, então, já que infelizmente a gente não pode ter as aulas físicas, então que a gente tenha essas aulas online aqui, tá bom? Então, próximo vídeo então, até o próximo vídeo então, e um beijo para vocês, até a próxima.